Olá, mais uma vez a leitura das Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Vamos ao capítulo 8. Preparados? Vamos nessa. Capítulo 8. Dormindo na mata, levantando os mortos, explorando a ilha, encontrando Jim, a fuga de Jim, Balloon. O sol estava tão alto quando acordei que achei que era depois das 8. Fiquei deitado na grama e na sombra fresca pensando sobre as coisas, me sentindo descansado e bastante confortável e satisfeito. Podia ver o sol saindo de um ou dois buracos, mas no geral tinha árvores grandes por toda parte e sombra entre elas. Tinha lugares pontilhados no chão onde a luz filtrava pelas folhas, e os lugares salpicados se mexiam um pouco, mostrando que tinha uma brisa lá no alto. 2 esquilos se empinaram nas patas de trás e conversaram comigo, muito amigos. Eu estava com uma baita preguiça e muito bem acomodado. Não queria me levantar e fazer o café da manhã. Ben estava cochilando de novo quando tenho a impressão de ouvir um som surdo de bum, bem longe, rio acima. Desperto, me apoio no cotovelo e escuto. Logo depois ouço de novo. Levantei pulando e fui olhar por um buraco nas folhas. Vejo muita fumaça sobre a água, muito longe, rio acima, quase em frente da barca. E a barca cheia de gente descia flutuando. Já sabia qual era o problema. Bum! Vejo a fumaça branca jorrar do lado da barca. Sabe, eles estavam disparando o canhão na água, tentando trazer minha carcaça para a tona. Estava com muita fome, mas não ia dar para acender um fogo, porque eles podiam ver a fumaça. Então me sentei ali e fiquei observando a fumaça do canhão e escutando a explosão. O rio tinha 1,5 km de largura naquele ponto e sempre parece bonito numa manhã de verão. Assim eu estava me divertindo bastante vendo eles à caça dos meus restos. Só queria ter pelo menos alguma coisa para comer. Acontece que pensei que eles sempre colocam mercúrio em pedaços de pão e jogam os pães na água, porque eles vão direto até a carcaça do afogado e ali param. Então eu disse: vou ficar à espreita e se um desses pedaços passar flutuando à minha procura, vou dar uma chance dele me encontrar. Fui para o lado de Illinois para ver se tinha sorte e não fiquei desapontado. Apareceu um grande pão duplo e eu quase peguei ele, com uma vara bem longa, mas meu pé escorregou e ele se soltou e saiu flutuando. É claro que eu estava onde a corrente chegava mais perto da margem, eu sabia muito bem onde ficar, mas daí a pouco aparece outro pão e desta vez consegui pegar. Arranquei o tampão e sacudi para tirar um pouquinho de mercúrio. Depois enfiei os dentes no pão. Era pão de padaria, o que a gente fina come, bem diferente daquela broa de milho sórdida. Arrumei um bom lugar entre as folhas e sentei ali numa tora, mastigando o pão e observando a barca, muito satisfeito. E então pensei numa coisa. Imagino que a viúva, ou pároco, ou alguém rezou para esse pão me encontrar, e ele veio e me encontrou. Assim, não tem dúvida que existe alguma coisa nessa história. Quero dizer, existe alguma coisa quando alguém como a viúva ou o pároco reza, mas não vai funcionar para mim. E imagino que só funciona para o tipo certo de gente. Acendi o cachimbo e pitei com gosto e devagar, e continuei a observar. A barca estava flutuando com a corrente, e achei que tinha uma chance de ver quem estava a bordo quando ela se aproximasse, porque ela ia passar bem perto, por ali onde o pão passou. Quando já estava bem avançada na minha direção, apaguei o cachimbo e fui até onde pesquei o pão e me deitei atrás de um tronco sobre a margem num pequeno espaço aberto. Ali onde o tronco se dividia, eu podia espiar. Daí a pouco ela aparece e a corrente vinha empurrando a barca para tão perto que eles podiam colocar para fora uma prancha e descer na praia. Quase todo mundo estava no barco. Papai, o Joe Thatcher, Bessie Thatcher, Joe Harper, Tom Sawyer, sua velha tia Polly, Sid e Mary e muito mais. Todo mundo falava do assassinato, mas o capitão interrompeu e disse: prestem bem atenção agora. A corrente chega no ponto mais próximo da terra aqui, e talvez ele tenha sido arrastado para a praia e ficado emaranhado na maioria da beira da água. Assim espero, pelo menos. E eu é que não esperava.
Eles todos se juntaram e inclinaram o corpo sobre a amurada, quase na minha cara, e ficaram em silêncio, observando com todas as suas forças. Eu podia ver eles muito bem, mas eles não podiam me ver. Então o capitão gritou: Afastem-se! E o canhão disparou um explosivo bem na minha frente, tão forte que me deixou surdo com o barulho e quase cego com a fumaça, e achei que estava perdido. Se tivessem atirado umas balas junto, acho que ia conseguir ver o cadáver que estavam procurando. Bem, vejo que não me machuquei, graças a Deus. O barco continuou a flutuar e saiu da vista ao redor da curva da ilha. Eu escutava as explosões de vez em quando, cada vez mais longe, e daí a pouco, depois de uma hora, não escutava mais nada. A ilha tinha quase 5 quilômetros de comprimento. Achei que eles tinham chegado na outra ponta e que estavam desistindo. Mas eles ainda não desistiram por algum tempo. Viraram ao redor da outra ponta da ilha e começaram a subir o canal no lado do Missouri, movidos a vapor e disparando os canhões de vez em quando pelo caminho. Cruzei a ilha e passei para o outro lado para observar eles subindo. Quando chegaram bem na frente da ponta da ilha, pararam de atirar, desembarcaram na costa do Missouri e foram para casa na cidade. Eu sabia que estava tudo certo agora, mas ninguém vinha me caçar. Tirei meus tarecos da canoa e arrumei um belo acampamento bem no meio da mata. Armei uma espécie de tenda com os cobertores para colocar as minhas coisas, pois assim a chuva não podia molhar nada. Pesquei um bagre e retalhei o peixe com a minha serra, e perto do anoitecer acendi uma fogueira e jantei. Depois estendi uma linha para pegar uns peixes para o café da manhã. Quando já estava escuro, fiquei sentado ao lado da fogueira, fumando e me sentindo bem satisfeito. Mas daí a pouco me senti meio solitário, então fui sentar na margem do rio e escutei as correntes passando e carregando tudo, e contei as estrelas e os troncos à deriva e as toras unidas em balsas que desciam, e depois fui dormir. Não tem melhor maneira de passar o tempo quando a gente se sente só, porque não dá para continuar se sentindo assim, logo a gente acaba com a tristeza. E assim foi por 3 dias e noites. Nada diferente, sempre a mesma coisa. Mas no dia seguinte fui explorar a mata na ilha. Eu era o dono da ilha. Tudo pertencia a mim, vamos dizer, e eu queria conhecer tudo sobre a ilha, mas acima de tudo eu queria matar tempo. Encontrei muitos morangos maduros e excelentes, e uvas verdes e framboesas verdes, e as amoras verdes mal estavam começando a aparecer. Todas iam estar maduras para ser colhidas daí a pouco, pensei. Bem, andei sem rumo por dentro da mata, até que achei que não estava longe da outra ponta da ilha. Eu tinha a minha espingarda, mas não tinha matado nada, era para proteção. Pensei em pegar uma caça mais perto de casa, a essa altura quase. Quase pisei numa cobra de bom tamanho, e ela saiu escorregando pela grama e pelas flores, e eu atrás tentando dar um tiro nela. Continuei rápido e de repente dei um pulo para trás, bem diante das cinzas de uma fogueira que ainda estava fumegando. O meu coração pulou entre os pulmões. Não esperei para ver muito mais. Travei a espingarda e voltei furtivo na ponta dos pés o mais rápido que pude. De vez em quando parava um segundo entre as folhas espessas e escutava, mas a minha respiração estava tão forte que eu não conseguia ouvir mais nada. Escapuli sorrateiro por mais um pedaço. Depois prestei atenção de novo. E assim por diante. E assim por diante. Se vejo um cepo, penso que é um homem. Se piso num galho e ele quebrou, é como se alguém tivesse cortado o meu sopro em dois, e eu só ficasse com metade, e ainda por cima com a metade pequena. Quando cheguei no acampamento, eu não estava me sentindo destemido. Me restava pouca coragem, mas disse para mim mesmo, não é hora de brincadeira. Então peguei toda a minha tralha e levei para a canoa de novo para não ficar à vista, e apaguei o fogo e espalhei as cinzas ao redor para parecer um velho acampamento do ano passado. E aí subi numa árvore. Acho que fiquei lá em cima da árvore umas 2 horas, mas não vi nada. Não ouvi nada. Só achei que ouvi e vi umas 1000 coisas. Bem, eu não podia ficar lá em cima para sempre, então acabei descendo, mas continuei na mata cerrada e alerta o tempo todo. Para comer, só consegui frutinhas e o que tinha sobrado do café da manhã. Quando deu a noite, eu estava com bastante fome. Então, quando ficou bem escuro, deslizei para fora da margem antes da lua aparecer e remei até a margem de Illinois, uns 400 metros.
Entrei na mata e preparei meu jantar. E já estava quase decidido a ficar ali a noite toda quando ouço um planct-plank, planct-plank. E eu disse para mim mesmo, cavalos chegando. E em seguida ouvi vozes de gente. Carreguei tudo para a canoa o mais rápido que pude e depois segui me arrastando pela mata para ver o que podia descobrir. Não tinha andado muito quando ouço um homem dizer: melhor acampar por aqui. Se encontrarmos um bom lugar, os cavalos estão quase estropiados. Vamos dar uma olhada ao redor. Não esperei mais. Empurrei a canoa para a água e remei sem dificuldade para bem longe. Amarrei o bote no lugar de antes. Pensei em dormir na canoa. Não dormi muito. Não tinha jeito de conseguir por causa dos pensamentos. E toda vez que acordava, achava que alguém tinha me agarrado pelo cangote. Então o sono não me fez bem. Daí a pouco digo para mim mesmo, não posso viver deste jeito. Vou tratar de descobrir quem está aqui na ilha comigo. É descobrir ou me rebentar. Bem, no mesmo minuto me senti melhor. Então peguei meu remo e deslizei para longe da margem, só um pouco. Então deixei a canoa deslizar entre as sombras. A lua estava brilhando e fora das sombras tinha quase tanta luz que nem de dia. Fiquei uma boa hora espiando, tudo parado como pedras e em sono profundo. Bem, a essa altura eu estava quase na outra ponta da ilha. Uma brisa fria e assoviante começou a soprar, e isso era um bom sinal. A noite estava quase no fim. Viro a canoa com o remo em bico para a margem. Depois peguei minha espingarda, escorreguei para fora e entrei na beira da mata. Sentei num tronco e olhei pelo meio das folhas. Vejo a lua abandonar seu posto e a escuridão começar a cobrir o rio. Mas em pouco tempo enxergo uma risca fraca sobre o topo das árvores e sabia que o dia estava chegando. Então peguei a espingarda e saí de mansinho para aquele lugar da fogueira de acampamento que tinha achado, parando a cada minuto ou dois para escutar. Mas só que não tive sorte. Não consegui encontrar o lugar. Mas logo, com toda certeza, vi um vislumbre de fogo, bem longe entre as árvores. Fui para lá, cuidando e bem devagar. Em pouco tempo eu já estava bem perto para dar uma olhada e vi que tinha um homem deitado no chão. Quase me deu uns tremeliques. Ele estava com um cobertor enrolado na cabeça e a cabeça estava quase na fogueira. Sentei ali atrás de uma moita, quase a 2 metros de distância, e não despregava os olhos dele. Agora já estava cinzento com a luz do dia. Logo depois ele bocejou, espreguiçou, levantou o cobertor, e era o Jim da senhorita Watson. Fiquei realmente contente de ver Jim. Eu disse, "Alô, Jim!" e pulei aparecendo. Ele levantou com um salto e me fitou como um louco. Depois cai de joelhos, junta as mãos e diz, "Não me faz mal, não! Nunca fiz mal para um fantasma. Sempre gostei dos mortos e fiz tudo que podia para eles. Você vai entrar no rio de novo, que é o seu lugar, e não faz nada pro velho Jim, que sempre foi seu amigo." Bem, não levei muito tempo fazendo ele entender que eu não estava morto. Eu estava muito contente de ver Jim. Não estava mais sozinho. Disse a ele que não estava com medo dele contar para as pessoas onde é que eu andava. Continuei a falar, mas ele só ficou sentado ali me olhando. Não dizia nada. Então eu falei, já é dia, vamos buscar o café da manhã. Acende bem a fogueira do teu acampamento. Que adianta acender um fogo para cozinhar morango e esses troços? Mas você tem uma espingarda, não tem? Então a gente pode conseguir uma coisa melhor que morango. Morango e esses troços, digo eu. É disso que você está vivendo? Não consegui outra coisa, diz ele. Ora, desde quando você está na ilha, Jim? Cheguei aqui uma noite depois que mataram você. O quê? Todo esse tempo? Sim, tudo isso. E você não tinha nada para comer? Só esse lixo? Não, senhor, nada mais. Bem, você está quase morto de fome, não? Acho que eu podia comer num cavalo. Podia. Quanto tempo você está na ilha? Desde a noite que me mataram. Não. Ora, do que você viveu? Mas você tinha uma espingarda? Oh, sim, você tinha uma espingarda. Isso é bom. Agora você mata uma coisa e eu vou fazer o fogo. Então a gente foi para onde estava a canoa. Enquanto ele fazia um fogo num lugar aberto, cheio de grama entre as árvores,
Busquei farinha, toicinho e café, e cafeteira e frigideira e açúcar e xícaras de lata. E o preto ficou bastante confuso porque ele achava que tudo parecia por feitiçaria. Bem, também peguei um bagre bem grande e Jim limpou o peixe com a sua faca e fritou. Quando o café da manhã estava pronto, a gente se recostou na grama e comeu tudo, quente e fumegante. Jim atacou o peixe com toda a força, porque estava quase morto de fome. Depois, quando a gente já estava de barriga bem cheia, a gente ficou quietinho e cheio de preguiça. Daí a pouco, Jim diz: Mas me diz uma coisa, Huck. Quem é que foi morto naquela choça, se não foi você? Então contei para ele toda a história, e ele disse que era legal. Disse que Tom Sawyer não ia conseguir traçar um plano melhor que o meu. Então eu perguntei: Como é que você está aqui, Jim? E como é que você chegou até aqui? Ele ficou muito arisco e não disse nada por um minuto. Aí disse: Talvez é melhor não dizer. Por que, Jim? Bem, tenho meus motivos, mas você não vai falar de mim se eu te contar, vai, Huck? O diabo me carrega se eu falar, Jim. Acredito no você, Huck. Então, eu. eu fugi. Jim! Cuidado, você disse que não contava. Você sabe que você disse que não ia contar, Huck. Tá bem, eu disse que não ia contar e vou manter a palavra. Palavra de índio honesto. As pessoas vão me chamar de abolicionista sórdido e vão me desprezar por ficar calado. Mas não faz mal. Não vou contar, de todo jeito não vou voltar para lá. Então me conta o que aconteceu. Você vê, era sempre assim. A velha dama, a senhorita Watson, ela me xinga o tempo todo e me trata mal. Mas ela sempre dizia que não me vendia para Orleans. Mas eu vi que tinha um traficante de negro rondando bastante o lugar nos últimos tempos e comecei a ficar com medo. Uma noite eu me arrasto até a porta, bem tarde, e a porta não estava bem fechada. E escuto a velha dama contar para a viúva que ela vai me vender para Orleans. Ela não queria, mas ela podia conseguir $800 por mim. E era uma pilha tão grande de dinheiro que ela não podia resistir. A viúva ela tenta convencer a outra a não fazer nada disso. Mas não fiquei para ouvir o resto. Dei o fora bem rápido. Vou te contar. Saí e desci correndo o morro. E eu esperava roubar um bote na praia, num lugar fora da cidade. Mas tinha gente já de pé. E por isso me escondi na velha oficina do tanoeiro, toda em ruína, ali na ribanceira, para esperar todo mundo ir-se embora. Bem, eu fiquei lá a noite toda. Tinha alguém por ali o tempo todo. Pelas 5 da manhã, começam a passar os botes. E pelas 8 ou 9, todo bote que passava estava falando que o seu pai veio para a cidade e disse que você estava morto. Os últimos botes estavam cheios de dama e cavalheiro indo ver o lugar. Às vezes eles paravam na praia e descansavam antes de começar a travessia. E pelas conversas fiquei sabendo tudo do assassinato. Eu estava muito triste que mataram você, Huck. Mas agora não estou mais. Fiquei escondido o dia inteiro. Estava com fome, mas não estava com medo. Porque sabia que a velha dama e a viúva iam sair para a reunião de reza no campo logo depois do café da manhã. E iam ficar fora o dia todo. E elas sabem que eu saio com o gado com a luz da manhã. Elas sabem que eu saio com o gado com a luz da manhã. Por isso elas não esperavam me ver por ali. E por isso elas não iam sentir a minha farta até depois do escuro da noite. Os outros criados não iam sentir farta de mim, porque eles logo saíam e faziam feriado assim que as velhas desapareciam. Bom, quando ficou escuro, eu saí pela estrada do rio e andei uns 3 quilômetros ou mais, até onde não tinha mais casa. Tinha resolvido o que é que eu ia fazer. Entende? Se eu tentasse fugir a pé mesmo, os cachorros me seguiam. Se eu roubasse um bote para atravessar o rio, eles davam por farta do bote, entende? Eles sabiam onde é que eu tinha desembarcado no outro lado, onde achar o meu mastro. Assim, digo, uma balsa é o que eu procuro. Não deixa rastro. Vejo uma luz vindo de perto da ponta, daí a pouco. Então entro na água e avanço com muito esforço, empurro uma tora na minha frente e nado quase até metade do rio. E me meto no meio dos troncos carregado pela corrente. E me meto no meio dos troncos carregado pela corrente, sempre com a cabeça baixada. E meio que nado contra a corrente até aparecer uma balsa. Então nadei para a polpa dela e peguei a barça. As nuvens fecharam e ficou bem escuro por um tempo. Subi na barça e me deitei nas pranchas. Os homens estavam muito longe no meio do rio, onde estava a lanterna. O rio estava subindo e tinha uma boa corrente. Então imaginei que pelas 4 da manhã eu já ia ter descido 40 quilômetros pelo rio e que então eu escorregava para dentro d'água, pouco antes da luz do dia.
e nadava até a terra e entrava na mata no lado de Illinois. Mas não tive sorte. Quando estava quase na ponta da ilha, um homem começa a chegar por trás com a lanterna. Vejo que não adiantava esperar. Então escorreguei para a água e comecei a nadar para a ilha. Bem, tinha a ideia que podia entrar em qualquer parte, mas não podia. Barranco muito escarpado. Eu já estava quase na outra ponta da ilha quando encontrei um bom lugar. Entrei na mata e pensei que não ia mais brincar com balsa, se elas ficavam movendo a lanterna. Eu tinha meu cachimbo e uma barra de fumo ou fumo de corda e uns fósforos no meu chapéu e eles não estavam molhados, então eu estava bem. Então você não teve nem carne nem pão para comer todo esse tempo? Por que não pegou uns cágados? Como é que eu ia pegar eles? Você não pode chegar perto e pegar eles. Como é que eu ia bater neles? Com uma pedra? Como é que eu ia fazer isso de noite? E eu não ia me mostrar na margem durante o dia. Ah, é verdade. Você tinha que ficar na mata todo o tempo, é claro. Você escutou eles disparando o canhão? Ah, sim, eu sabia que ele estava atrás de você. Vi eles passar por aqui, vi pelos arbustos. Apareceram uns filhotes de pássaros voando 1 ou 2 metros em fila e pousando. Jim disse que era sinal que ia chover. Disse que era sinal de chuva quando os pintos voavam desse jeito, e por isso ele achava que era a mesma coisa quando filhotes de pássaros voavam e pousavam assim. Eu ia pegar uns deles, mas Jim não me deixou. Disse que era morte. Disse que o pai dele estava deitado, muito doente certa vez, e eles pegaram um pássaro, e a sua velha avó disse que o pai ia morrer, e ele morreu. E Jim disse que a gente não deve contar as coisas que a gente vai cozinhar para o jantar, porque isso dá azar. Igual se a gente sacudir a toalha depois do anoitecer. E disse que se um homem tinha uma colmeia e esse homem morria, a gente tinha que contar para as abelhas antes do sol levantar na manhã seguinte. Senão as abelhas ficavam fracas, abandonavam o trabalho e morriam. Jim disse que as abelhas não picavam os idiotas, mas não acreditei nisso, porque tinha tentado muitas vezes em mim mesmo e elas não me picavam. Eu já tinha escutado algumas dessas coisas antes, mas não todas. Jim sabia todas essas coisas. Dizia que sabia quase tudo. Eu disse que me parecia que todos os sinais eram de azar. Então perguntei se não tinha sinais de sorte. Ele disse: muito pouco. E eles não têm serventia para ninguém. Para que você quer saber quando vem a boa sorte? Para afastar a sorte? E disse: se você tem braço e peito peludo, é sinal que você vai ser rico. Ora, tem uma vantagem num sinal assim, porque tudo está longe no futuro. Você vê, talvez você vai ter que ser pobre por muito tempo, então você podia ficar desanimado e se matar. Você não sabe pelo sinal que vai ser rico mais tarde. Você tem braços e peito peludo, Jim? Para que fazer essa pergunta? Não está vendo que não tenho? Não está vendo que tenho? Bem, você é rico? Não, já fui rico uma vez e vou ser rico de novo. Uma vez eu tinha 14 dólares, mas comecei a especular e perdi tudo. Você especulou com o quê, Jim? Primeiro investi em gado. Que tipo de gado? Ora, criação de gado. Boi e vaca, você sabe. 10 dólares numa vaca. Mas não vou mais arriscar dinheiro em gado. A vaca, de repente, morreu na minha mão. E você perdeu os 10 dólares? Não, não perdi tudo. Só perdi uns 9. Vendi o couro e o sebo por 1 dólar e 10 centavos. Você ficou com 5 dólares e 10 centavos. Especulou mais? Sim, sabe aquele negro de uma perna só que pertence ao velho Sr. Bradish? Ele montou um banco e diz que todo mundo que deposita 1 dólar ganha mais 4 dólares no fim do ano. Bem, todos os negros entraram nessa, mas eles não ganharam muito. Eu fui o único que ganhou muito. Assim continuei a querer mais que 4 dólares e disse que se eu não ganhava, eu montava um banco meu. Bem claro que o negro me queria fora dos negócios, porque ele disse que não tem bastante negócio para 2 bancos. Por isso ele disse que eu podia depositar meus 5 dólares e ele me pagava 35 no fim do ano. Foi o que eu fiz. Então imaginei que ia investir os 35 dólares já agora e manter as coisas em movimento. Tinha um negro de nome Bob que tinha arrumado uma carreta de transportar madeira e o dono dele não sabia. E eu comprei a carreta dele e disse para ele pegar os 35 dólares no fim do ano, mas alguém roubou a carreta naquela noite e no dia seguinte o negro de uma perna só disse que o banco quebrou.
Então nenhum de nós ficou com dinheiro nenhum. O que você fez com os 10 centavos, Jim? Bem, eu ia gastar os centavos, mas tive um sonho. E o sonho me levou a dar os centavos para um negro de nome Balum. Burro Balum chamavam ele para encurtar o nome. Ele é um desses palhaços, você sabe. Mas ele tem sorte, dizem. E eu vejo que eu não tenho sorte. O sonho diz para deixar Balum investir os 10 centavos que ele aumentava o dinheiro para mim. Balum, ele pegou o dinheiro. Quando estava na igreja, ele escutou o pastor dizer que aquele que dá para os pobres empresta ao Senhor e vai ganhar o dinheiro dele de volta 100 vezes mais. Então Balum, ele pega e dá os 10 centavos para os pobres e depois se escondeu para ver o que ia acontecer. Bem, o que aconteceu, Jim? Nada. Não aconteceu nada. Não consegui juntar o dinheiro de jeito nenhum e Balum, ele não conseguiu. Não vou emprestar mais dinheiro sem segurança. Vai ganhar o seu dinheiro de volta 100 vezes mais? Diz o pastor. Se eu gastava os 10 centavos de volta, eu dizia, tá tudo certo, e ficava contente que estava com sorte. Tá tudo bem de qualquer jeito, Jim. Você disse que vai ficar rico de novo mais cedo ou mais tarde. Sim, e tô rico agora, se penso nisso. Sou dono de mim e o meu valor é $800. Queria era ter todo esse dinheiro. Não queria nada mais.